Sou professora Thelma Cruz, trabalho no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, que fica localizado no município de Euclides da Cunha, no estado da Bahia, Brasil. Estou participando da 7ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, Cultura, Sociedade e Relações de Poder, que acontecerá em Porto, em Portugal, de 11 a 13 de abril. O texto que eu estou submetendo nessa comunicação, apresentando nessa comunicação, Direito Linguístico e as Línguas Indígenas no Brasil, o projeto monolinguístico. Ele está organizado em 4 sessões: introdução, a segunda sessão, o projeto monolinguístico de integralização da cultura indígena, a terceira sessão, perspectiva das línguas indígenas na Bahia, e as considerações iniciais, porque ainda faz parte do início da investigação de doutoramento que eu estou realizando, porque estou no programa de doutorado em crítica cultural. Esse programa ele funciona na cidade de Alagoinhas e ele é interdepartamental com a cidade de Canudos. Então estamos em Canudos com a turma multidisciplinar e vários colegas da turma estão concorrendo nessas apresentações. Então, assim, esse texto, que discute o projeto Direito Linguístico e as Línguas Indígenas no Brasil, ele tem como objetivo analisar os pressupostos dessas políticas linguísticas que forjaram o projeto monolinguístico do Brasil, desde o seu processo de colonização até os dias atuais, destacando, sobretudo, a proibição e a extinção das línguas indígenas, dessa geopolítica do direito linguístico dos povos originários. E essa problemática, ela se destaca pela importância da gente perceber a ausência da efetividade das políticas linguísticas do Estado brasileiro e o desaparecimento dessas línguas indígenas, da quase totalidade das etnias que hoje habitam o semiárido do Nordeste da Bahia. Então, assim, para dar a fundamentação teórica desse texto, a escrita desse texto, ela está baseada em 3 autores. O primeiro é o Rogério Macedo, a partir da sua tese de doutoramento. Ele discute nessa tese as bases da sinologia ocidental e a construção da sinologia chinesa, com Wang Lin, com os autores Calvetti, 2007, Luciano Baniwa, que é um escritor e filósofo indígena do povo Baniwa, de 2006, e com Edmário Ribeiro, que é um indígena do povo Paiaiá, que é um livro de 2020. Então, esses 3 autores, eles dão a fundamentação teórica do meu texto, e esse texto também está fundamentado na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 1996. Bom, o recorte para essa investigação foi resultado de um levantamento que, enquanto professora do curso de licenciatura intercultural para educação escolar indígena e da pedagogia intercultural, que são turmas de graduação que estão vinculadas a um outro departamento, da qual também eu faço parte. Então, assim, a partir das atividades desenvolvidas com essas turmas, que são turmas de professores indígenas que já estão em atividade docente, mas que estão fazendo a graduação. Então, são professores que têm um magistério indígena, mas não são graduados. E aí, nessas turmas, uma das atividades propostas no meu componente curricular foi o levantamento das línguas indígenas que ainda estão sendo utilizadas e as que já foram extintas nas aldeias dessas comunidades que ficam situadas nessa região do semiárido do Nordeste da Bahia. Então, assim, a gente fez esse recorte para ver como essas línguas ainda são apropriadas por esses povos, por essas etnias. E esses professores estudantes, eles são de diversas etnias. A gente pode trazer aqui os Aticum, os Caimbé, os Tuxá, os Quiriri, os Tubalalá, os Cantaruré, os Pancararé, os Tucap-Tupã, que é um outro povo, Chucuru, Quiriri, os Tuxi, os Pancararu, os Cariri Chocó,
e os Pancararé e os Pancaru. Esses povos hoje habitam essa região, esse território do Nordeste semiárido da Bahia. Agora, temos também na Bahia os Pataxó-Ranrã, os Tupinambá e os Paiaiá, que ocupam o sul da Bahia. Então, são etnias que estão nesses dois extremos do nosso estado. Então, assim, há uma breve conclusão que chegamos a partir, né, da discussão dos direitos linguísticos dos povos indígenas no Brasil, foi que esse projeto monolinguístico, né, de imposição do Estado Nacional, foi um projeto que teve uma efetividade ao longo do processo de colonização e que se estendeu até os dias atuais. E esse projeto, o resultado desse projeto foi a extinção da maioria das línguas indígenas que eram faladas aqui no nosso, né, semiárido da Bahia, nordeste da Bahia. Então, assim, esses dois levantamentos foram feitos por grupos de professores diferentes. Então, os estudantes professores Caimbé fizeram um levantamento, elaboraram um quadro, trazendo as etnias, né, os povos, a língua falada por esses povos e a população estimada de cada povo desse. Eles encontraram 12 povos, desses 12 povos, somente 3 mantinham ainda a sua língua originária, povos indígenas, né? Eles falavam a sua língua originária. Os demais, os outros 9 povos, não dominavam mais a sua língua. Então, assim, essa é uma situação, né, que a gente percebe a força e a perversidade, né, que esse projeto de desaparecimento das línguas indígenas no Brasil e mais precisamente na Bahia teve um resultado, né, esperado do ponto de vista do Estado Nacional. O segundo grupo, o segundo levantamento, foi feito pelo grupo de professores, né, estudantes professores Pancararé. Esses estudantes levantaram 16 etnias. Dessas 16 etnias, somente 5 falavam a sua língua. As outras 11 etnias falam exclusivamente a língua portuguesa. Então, esse é um outro elemento, né, que faz com que a gente perceba perceba não só, mas a gente possa constatar que esse desaparecimento, esse apagamento das línguas indígenas na Bahia, ele é resultado, fruto, né, desse projeto monolinguístico de todo o país. E, portanto, qual é hoje o objetivo e qual a discussão que os povos indígenas têm realizado? A revitalização das línguas, a busca por compreender, né, por resgatar e retomar a sua língua nativa. Então, a discussão, nós que somos indigenistas, né, professores pesquisadores, que estamos nesses territórios acompanhando o trabalho desses estudantes professores, a gente percebe que a escola tem sido esse lugar de fortalecimento, esse lugar de resgate da língua. Então, as escolas indígenas, né, especificamente as escolas indígenas que estão localizadas nas aldeias indígenas, elas têm hoje essa preocupação, a revitalização das línguas indígenas, para que eles possam retomar e fortalecer ainda mais, né, a sua cultura, a sua cosmovisão, a sua ancestralidade, né, a sua forma e organização de vida e dos modos de produção. Então, assim, o Edmário Paiaiá, ele diz que, com vistas ao contexto e panorama geral, né, das línguas indígenas hoje, além daquelas que já estão extintas, outras correm um grande risco de desaparecerem também, se o Estado Nacional, se as políticas indigenistas, se as políticas linguísticas não forem implementadas, não houver um planejamento linguístico. E, portanto, a gente retoma, né, a discussão apresentada, as recomendações que estão postas na Declaração dos Direitos Linguísticos, né, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, para fortalecer, assim, além de conhecer esses contextos, né, onde essas línguas existem, conhecer também os contextos onde essas línguas já desapareceram. Né, porque a revitalização dessas línguas, né, desaparecidas, elas precisam não só da pesquisa de antropólogos, de linguistas, mas elas precisam também fazer um levantamento desse tronco linguístico e dessas famílias linguísticas, ajudando aí
os povos indígenas e os professores que estão atuando nessas escolas e que estão também concomitantemente nas salas de aula da graduação, né, na licenciatura e pedagogia intercultural. E a gente pensa que, assim, retomar esse debate, né, sobre a ausência e a efetividade das políticas linguísticas do Estado brasileiro, né, é a gente entender que esse desaparecimento é um prejuízo, né, para esse universo linguístico. Hoje, pelos dados do IBGE de 2010, porque em 2020 não tivemos essa contagem ainda, né, por questões políticas. Então, esse apagamento dos dados de 2018 a 2022, né, foi um prejuízo para a gente compreender a dimensão, né, dessa problemática das línguas indígenas no semiárido do Nordeste da Bahia. E aí a gente percebe o quê? Que esse silenciamento do Estado brasileiro e das políticas linguísticas, elas têm forjado e fortalecido esse projeto monolinguístico no Brasil, em detrimento, né, da política e dos direitos, né, multilinguísticos, plurilinguísticos. E isso é o nosso foco, né? É a gente retomar essa discussão, retomar esse debate na universidade, né? Anunciar e denunciar essa situação. Hoje a gente tem, a partir dos dados do IBGE, retomando, né, essas estatísticas, a gente tem 274 línguas indígenas, né, com risco de desaparecimento ainda, né, marcadas aí por um projeto que não valoriza, né, e que não planeja uma política linguística. Então, assim, em síntese, finalizando, né, essa minha comunicação, a gente pode ter algumas considerações iniciais. Então, a primeira é dizer, em termos provisórios, que, em detrimento desses direitos linguísticos dos povos originários do Brasil, o projeto monolinguístico implantado no país desde o processo de colonização tem cumprido aí uma função de apagamento dessas línguas e dessa diversidade linguística, infelizmente. E no Nordeste semiárido da Bahia, essa situação é gritante, diferente das outras regiões do país, né? Diferente dos outros estados onde vivem as comunidades indígenas. A Bahia, e sobretudo o Nordeste da Bahia, né, corre o risco, num processo de apagamento, de invisibilidade de línguas, né, que são importantes porque elas são fortalecedoras da cultura e da diversidade dos povos indígenas. Elas são importantes para o resgate da ancestralidade, da relação com os territórios, com a terra, né, das cosmovisões e dos modos de ser desses povos. Então, essa diversidade, ela tem perdido o seu espaço. E o direito linguístico muito mais, né, tem sido aí diretamente atingido por essa ausência de políticas linguísticas no Brasil. Sabemos que o Brasil, né, é um país que não é coeso linguisticamente. A gente tem aí, sobretudo se a gente considerar que além das línguas indígenas você tem outras variantes existentes no país, de outros grupos tradicionais, mas o foco desse texto está voltado para as línguas indígenas, né, e não estamos fazendo uma análise do contexto do país, mas do contexto de um estado. E dizer que, afinal, são 274 línguas coexistentes com a língua portuguesa, né, que é a língua oficial. E essa realidade, ela exige uma política linguística de proteção, como afirma Calvetti, né, que a expressão direito linguístico, ela pressupõe, nos remete à proteção das minorias linguísticas. E, portanto, se há uma minoria linguística, a gente também mostra que elas estão ameaçadas. Se precisa de proteção é porque há uma ameaça. Então, enfim, né, a gente não pode esquecer os conflitos linguísticos e a necessidade de resgatar e fortalecer essas 274 línguas.